Olá galera, tudo bem? Com vocês então, conforme o prometido, mais uma aula aí no intuito de facilitar os estudos. Alguns comentários aí que eventualmente pode ajudar na prova. E a aula de hoje é sobre o helenismo e as escolas filosóficas do helenismo e até mesmo a cultura greco-romana, certo? Assim, quando se fala em helenismo ou Império Macedônico, a pessoa fala assim, mas isso aí não é aula de história? Sim, faz parte da história, mas a filosofia, tem uma parte da filosofia que chama História da Filosofia, né? É preciso entender como algumas coisas surgem e nesse intuito entender o desenvolvimento da história, ok? Tá. Eu falo assim, quando nós falamos de helenismo, o que quer dizer helenismo? A palavra helenismo quer dizer falar grego, viver como grego, ou ser grego ou grega. Isso quer dizer. Então o helenismo ele foi a expansão da cultura grega para outras regiões do mundo. Então, quando você pega aqui, nesse mapa, né, temos o Império de Alexandre, né, você pega o período de 333 a.C. até 323 a.C., você tem essa expansão vasta desse império. Você tem expansão desse império, né, na própria Europa, você tem parte da África, parte do Oriente Médio, como vocês podem ver, e uma parte da Ásia. Imaginem a quantidade de culturas que foram somadas e influenciadas pelo pensamento grego, ou como o pensamento grego foi influenciado por essas culturas. Então, né, houve essa expansão territorial e com isso essa fusão cultural. Ok? E nessa lógica, né, entendendo história do Ocidente, nós podemos entender então que a cultura, ou os pilares éticos, morais, a própria forma de pensar do Ocidente, ela tem três grandes influências: o pensamento judaico, o pensamento grego e o pensamento romano. Esse é o alicerce de todas as culturas no Ocidente. Elas são influenciadas direta ou indiretamente por essa visão de mundo, despertado pela visão grega, despertado pela visão romana, e aí entra alguns outros preceitos da visão judaica. Então, assim, entender história muitas vezes também é entender como certos acontecimentos determinaram a realidade onde nós vivemos, certo? Tá. Então, quando você fala em helenismo, foi um período também de grande desenvolvimento da ciência, da cultura de modo geral. Então, quando você fala em helenismo, desenvolvimento da história, você pega aí, nós temos um escritor que ele escreveu um livro que chama Políbios. É o escritor Políbios, ele escreve um livro chamado Histórias. Alguns falam que foi a primeira vez aí que um pensador, né, ele reúne em um livro histórias sobre acontecimentos, né? Depois temos na área de física, matemática, temos Euclides, o próprio Arquimedes, Eureka, certo? Depois temos na gramática Dionísio Strácios e temos vários outros pensadores que iniciam o desenvolvimento e o estudo científico. Então, uma outra característica do Império Macedônico ou do helenismo é o desenvolvimento da ciência para o enriquecimento do Império, o enriquecimento da própria cultura do Império. Então, eles entendiam que, dominando outros povos, eles podiam ver o que tinha de bom nesses povos e incorporar sua própria cultura, né? Essa fusão cultural, esse ecletismo cultural. Alguns historiadores vão falar que na cidade de Alexandria, situada no Egito, né, na África,
Eles construíram uma biblioteca, eles falam que é uma das maiores bibliotecas que já existiu. A Biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca era circundada pelo museu, jardim botânico, ou seja, todo o aspecto cultural, arquitetônico, altamente valorizado no desenvolvimento desse império. E essa Biblioteca de Alexandria, fazer um levantamento preciso, mas estima-se que tinha mais de 200 mil obras, tinha espaços, oficinas para o desenvolvimento da ciência. Então, esse espírito helênico de valorizar o conhecimento científico, valorizar a cultura, influencia até o mundo de hoje. Claro que isso aconteceu na antiguidade, certo? Então nós temos uma fusão da cultura ocidental com a cultura oriental. Isso tudo é colocado numa perspectiva de estudo, desenvolvimento do próprio ser humano e desenvolvimento científico. Já que não estamos aqui só para falar de ciência, estamos para falar essencialmente de filosofia. Então agora, na parte de filosofia, esse aí também é um período que começa a surgir aí uma preocupação pessoal à busca da existência. Uma preocupação pessoal em busca da felicidade ou em busca da paz de espírito. Mais à frente nós vamos ver o que os gregos entendiam como felicidade, o que os gregos entendiam como paixão, o que eles entendiam como prazer. E nessa lógica foram surgindo escolas ou chamadas academias helênicas que desenvolviam esse pensamento. Eles discutiam sobre outras coisas, inclusive a própria ciência, mas a centralidade dessas escolas era a discussão filosófica sobre a temática da felicidade do ser humano, a paz de espírito, como que o ser humano pode ser mais feliz, como que ele pode ser mais livre. Então surgem essas escolas. Surgindo essas escolas, surgem pensadores que são pensadores que repercutem até hoje, influenciando a própria literatura. Então as academias, escolas filosóficas. O cinismo. O próprio termo aí já mostra o significado. Significa viver como um cão. Certo? O que é viver como um cão? É viver na simplicidade. Como já disse aqui embaixo, ela pregava essencialmente o desapego aos bens materiais externos. Então o mundo cínico muitas vezes é um mundo solitário, porque para desenvolver uma lógica de desapego era preciso estar longe, às vezes até da sociedade, porque ele vai descartar também as convenções sociais. Mas assim, eles se reuniam, mas viviam soltos pelo mundo. Eram até chamados de cosmopolitas, né? Cidadãos do mundo. Eles estavam por aí, eles não tinham um vínculo social. Então ele vai falar que além da fronteira da virtude não há bens. O que ele quer dizer com isso? Além da fronteira da virtude não há bens. Ele quer dizer que o que realmente basta ao homem é a virtude de fazer o bem. Isso é o essencial do caráter do indivíduo. Roupas e outras coisas são coisas passageiras, mas o que permanece, na verdade, é a virtude. E nessa perspectiva, a virtude é exatamente a capacidade de superar a si mesmo, transformar a si mesmo em algo melhor do que você é. Então, nessa perspectiva, tem várias histórias sobre os cínicos, tanto que a filosofia cínica ela recebe uma herança do pensamento socrático, porque um dos fundadores do cinismo é Antístenes. Ele foi discípulo de Sócrates, mas um dos expoentes aí, das figuras mais conhecidas, é Diógenes. Tendo em vista que é influenciada por Sócrates, por filosofia socrática, então Diógenes, sendo que a filosofia socrática ela é provocativa, o cinismo também é provocativo. E aí, como vocês podem ver, esse cidadão aqui, Diógenes, ele morava na rua, acompanhado pelos cães,
Ele morava num barril deitado. E aqui uma história sobre Diógenes é interessante. Fala assim que à luz do dia, na luz do dia, ele saía pelas ruas de Atenas e com uma lamparina acesa, e ele ficava segurando essa lamparina, dizendo: procuro por homens honestos. Você fala assim: pô, mas está de dia, por que o cara leva uma lamparina? É exatamente na redundância das coisas, no exagero, na ironia. É uma ironia. Se está de dia, não é só porque está de dia quer dizer que as pessoas estão iluminadas. E aqui o exemplo de iluminação é que, será que as pessoas estão sendo virtuosas? Será que as pessoas estão buscando honestidade? Não é só porque está de dia, eu sou realmente quem eu sou. Eu estou vivendo às claras. Pode ser que esteja de dia e as pessoas estejam vivendo escondido, né? E aí ele vai falar, tendo em vista que ele fazia isso na cidade, ele vai falar que a virtude está além das convicções sociais. Não é nessa lógica, se vocês entenderem que se a sociedade ela corrompe a virtude, então era preciso se retirar da sociedade. Olha lá. Todas as convenções sociais, tudo isso é um absurdo. É um absurdo porque não é isso que faz o homem. O que faz o homem é o seu caráter. E esse caráter é um caráter desvinculado de bens que são passageiros. Mas o verdadeiro caráter ele não é passageiro. Ok? Aí nessa lógica, temos aí duas figuras, vocês devem até conhecer. Às vezes esse Gugu da Vila Sésamo é mais antigo, às vezes vocês não chegaram a assistir. Mas nós temos aí então, né, duas figuras aí que são influenciadas por esse pensamento cínico. Né? Você tem esse Gugu, ele é um monstro que vivia uma lata de lixo gigante na Vila Sésamo, né, na rua. Ele era meio ranzinza, ele era respondão, mas na verdade todas as respostas deles eram no intuito de provocar as pessoas. Parece que ele estava dando má resposta. Boa parte das vezes sim, mas às vezes são perguntas idiotas que merecem respostas ríspidas, né? O próprio Chaves, se você for analisar, morava no barril. E você pode entender aí que ambos são descompromissados com maiores responsabilidades. E o que essas duas figuras quer dizer? Quer dizer que a pobreza maior não é a pobreza material, e sim a pobreza de espírito, a pobreza de caráter. Se nós formos entender nessa lógica. Você pega o Chaves, você tinha lá o professor Girafales, que é o certinho. Você tem o eterno desempregado e endividado do seu Madruga. Você tem o Kiko, que é um menino mimado, que gosta de ficar chamando atenção para os seus brinquedos. Você tem a Dona Florinda, que ou é viúva ou foi abandonada pelo marido. Você tem a Dona Clotilde, que é uma mulher mal resolvida afetivamente, está sempre inquieta para o seu Madruga. Você tem a Chiquinha, que é o espelho dela é o pai dela, que é uma menina insegura. E você tem o Chaves, que não incomoda ninguém, vive a vida dele, e vocês podem perceber, é um lugar pobre. E então, o que é a pobreza? A pobreza material ou a pobreza de espírito, né? Então, na lógica dos cínicos, os piores escravos são aqueles que estão servindo constantemente as suas paixões, ou seja, às vezes fugir do mundo, fugir de si mesmo buscando ser melhor. Ok? E em uma outra lógica, além de influenciar a televisão, né, o cinismo ele também influenciou a cultura hippie, né? O desapego e crítica ao apego material. O movimento hippie também surge em uma outra instância, pega a década de 60, 70, a questão da guerra, né? Então, se existe um mundo violento, nós pregamos a paz. Se existe um mundo altamente viciado em dinheiro, nós vamos mostrar um outro vício. Surge até o desenvolvimento da lógica do uso de drogas. Não que eles estejam certos nem errados, mas é uma contraproposta. Se existe o apego ao dinheiro, nós somos desapegados.
se existe a convenção de certos valores absolutos ao ser humano, eles vão desapegar disso também. Um exemplo, a única relação estável verdadeira é entre um homem e uma mulher, e eles devem permanecer casados. E nesse período a questão, né, de alguns movimentos sociais relacionados a essa questão da sexualidade, ou até mesmo a questão do divórcio, começa a surgir. Isso tudo é uma influência, é o desapego de certos modelos, porque o verdadeiro modelo é aquilo que o ser faz dele, aquilo que mostra que esse ser não é apegado a coisas passageiras, e sim a verdades que realmente dignificam o homem. Uma outra história sobre Diógenes é que um certo dia ele estava lá na casinha dele, né, no barril dele na rua, e ele escutando ali um burburinho político, né, um barulhinho político, falou: mas que é esse alvoroço? O pessoal tudo correndo para ver. Ele falou: vou lá ver o que é isso, né? Deve ser alguma coisa boa. E aí ele vê que é um político falando, e a multidão prestando atenção, e ele começa a perceber que as coisas que estavam sendo ditas não eram coisas verdadeiras, ou coisas que soavam tanto pouco exageradas. E aí ele vai no lugar, tem um mercado de peixe, ele pega o peixe que está mais podre, né, mais fedido, ele chega perto da multidão e começa a balançar o peixe. O odor, né, começa a exalar, as pessoas começam a prestar atenção no que ele está fazendo e começam também a prestar atenção por causa do cheiro do peixe. E aí o político que está falando, pô cara, o que você está fazendo? Eu falei: não, o que você está falando aí não tem grande importância. O que você está fazendo aí não é de grande importância. Você acha que você está chamando a atenção das pessoas pela nobreza de suas palavras? O peixe no seu fedor, o peixe na sua podridão, também chama atenção. Ou seja, ele fez um comparativo, né? Às vezes o cara com palavras vazias chamava atenção, ele achava que suas belas palavras eram realmente verdadeiras, mas eram podres. Então o peixe é uma lógica, é uma provocação, ok? Então isso seria o cinismo. Okay? Depois, uma outra escola, o ceticismo, né? Os primeiros relativistas da filosofia. O que isso quer dizer? Agora nós vamos ver o termo cético primeiro. Cético, olhar à distância, examinar, observar. O cético não é o que não acredita em nada. Porque a partir do momento que a pessoa fala que não acredita em nada, então ela acredita em alguma coisa. Mas fala, mas o nada não é alguma coisa. Exatamente. Para não acreditar em nada, é preciso ser nada. E se você é nada, então surge a impossibilidade de crença. Porque se você não existe, você não crê. O cético é aquele que, antes de acreditar, ele estabelece um parâmetro de dúvida. É preciso duvidar, certo? Ele vai falar que tudo é incerto. Se tudo é incerto, a oposição de tudo é nada. Então, nada oposição de é não. Então, nada não é certo. Fazendo as oposições. Então, se tudo é incerto, o que ele quer dizer é que não é que não existe a possibilidade de chegar à verdade, mas antes de chegar à verdade é preciso analisar essa verdade, desconsiderando então uma existência absoluta da verdade, dos conceitos. Aí tem que tomar cuidado nas contradições lógicas e de palavras. A pessoa fala assim: não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Você acabou de criar uma nova verdade absoluta, que não existem verdades absolutas. A pessoa fala: não existe verdade. Então, se você fala que não existe verdade, então você acaba de criar uma nova verdade, que não existe verdade. E se não existe verdade, então só existe mentira. Se não existe, e se só existe mentira, ou outro discurso absoluto. A pessoa fala: na verdade não existe verdade. Ele se contradiz duplamente. Ele fala: na verdade não existe verdade. É absoluto mais uma vez. Uma das preocupações dos céticos, né, eles chamam de ceticismo ou pirronismo.
Então eles relativizam as coisas. Então, mas para você definir isso enquanto isso, é preciso saber o que é isso. Mas se você também sabe o que é isso e o que é isso, quem diz que de fato essas coisas são como estão? Ou são como são? Por isso eles são chamados de relativistas. A relação das coisas depende do contexto que nós as enxergamos. E já que eles têm uma preocupação com o ser, olha lá, quem sou eu? O cidadão está perguntando. Quem sou eu? Ah tá, sou o Klitschkovsky. E aí, tudo bem, o substantivo próprio, Klitschkovsky, mas o que é o ser? O que de fato é o ser? O que faz eu ser eu? Mas o que é a essência do meu ser? Na incapacidade de entender isso, fica aquela dúvida, a certeza que existe algo. O que esse algo é duvidoso. E nessa incapacidade de saber o que é o ser, ficamos habituados a falar mais sobre a aparência do que a essência. Falamos mais sobre os atributos do que a essência, do que de fato constitui. Falamos mais sobre os acidentes do que na identidade propriamente dita. A manifestação da minha identidade necessariamente não é somente o que eu sou, porque eu só construo a minha identidade a partir do meu relacionamento com o meio onde eu vivo. E ainda surge a pergunta: o que é o ser? O que faz o ser ser? Aí se eu perguntar o que faz você ser você, o que faz eu ser eu é apenas corresponder às minhas características pessoais. Tá, mas as minhas características pessoais foram desenvolvidas por mim mesmo ou a partir da influência sobre a minha pessoa, e a partir dessa influência eu respondi e eu procurei ser. Então tem essa preocupação sobre o ser e sobre outros conceitos. Seguindo. Então, na visão do cético, ele vai falar que as coisas em si são indiferenciadas. Quando fala indiferenciadas, se eu sei a diferença disso para isso, mas o que de fato é isso e isso? Incomensuráveis, que não dá para entender, comensurar, para ter um entendimento intelectual pleno, e indiscriminadas. Não existe verdade certa. Pessoal, então mais uma vez, pela lógica aí, dá para até contradizer isso. Não existe verdade certa. Ué, você acabou de falar aqui que não existe verdade certa, essa é a verdade certa, que não existe verdade certa, essa é a certeza. A pessoa fala: mas eu estou incerto. Essa é a sua certeza, que você está incerto. Você está incerto de que você está em busca de buscar uma certeza. Então não existe verdade certa. A partir do momento que você afirma isso, você está querendo dizer que isso aqui é certo. Agora, se eu falo que existe verdade certa, eu também estou sendo certo. Mas se eu falo que existe verdade certa e o outro fala que não existe verdade certa, um pode estar errado e o outro pode estar certo. Então, mais uma vez, a certeza de que aquele que está errado, a certeza é de que ele está errado. É aquele que está certo, a certeza de que ele está certo. Um exemplo aí, clássico, olha lá, essa questão de ceticismo. Olha lá, a neurociência é uma invenção moderna. Nós temos vários séculos de experiência e sabemos que não existe tratamento melhor para a epilepsia do que um bom exorcismo. Epilepsia, porque alguns já sabem o que é, né? Quando a pessoa tem convulsões, ela se debate, enfim. A religião, durante um bom tempo, analisou isso, não só a religião cristã, aqui está um padre aqui, mas não só ela, outros também. Ela via a epilepsia como uma possessão do demônio, como uma presença do mal naquela pessoa. Isso é uma visão dogmática. O que é o dogma? Dogma é uma verdade intransponível.
uma verdade que não pode ser alcançada. Mas para o cético vai pensar assim, tá, se essa verdade não pode ser alcançada, então como que ela é verdade? Então como que eu sei que essa verdade é uma verdade que não pode ser alcançada? Se ela não pode ser alcançada, eu não sei nem se ela é verdade, eu não sei nem se ela é mentira. Não tem como você provar que de fato ela é uma verdade absoluta, mas também não tem como você refutar totalmente que ela é uma mentira. E do ceticismo surgem também algumas lógicas de escolas que são escolas de um pensamento agnóstico. Não descarta a possibilidade de uma verdade e nem acata. Se existe, é independente e pouco interfere na vida do homem. Okay? Isso seria o ceticismo. E nessa lógica aí, o cético, então, ele tem uma postura de indiferença a essa verdade que já totaliza a realidade. Ok? E aí, vamos para uma outra escola, né, o epicurismo. Ainda tem definição do termo, em homenagem ao seu fundador, o Epicuro. Os primeiros humanistas científicos e liberais. Por que humanistas? Um pouco depois aí da Idade Média, vamos lá na frente, depois nós voltamos. Na Idade Média são chamados de humanistas, né, os renascentistas, iluministas. Por quê? Eles resgatam os valores grego-romanos, que valorizam a natureza humana, valorizam a beleza do ser humano, valorizam o prazer, valorizam a forma de viver do ser humano. Por isso eles são chamados de humanistas e liberais. Por que liberal? No aspecto assim, não é que você tem que fazer tudo que você quer, não. A pergunta que vem, você até pode fazer tudo que você quer, mas será que você realmente quer fazer aquilo que você pensa que quer fazer? Ou você apenas age por impulsos? Então, na lógica epicurista, tendo em vista que essa escola é a escola do prazer, você fala, goza a vida enquanto tens. Você somente vive bem enquanto você está vivo. Depois que morreu ou está sem capacidade de viver bem, não adianta chorar o leite derramado. Nessa lógica, eles não entendem o prazer no contexto moral, eles não entendem que o prazer ou é algo ruim ou é algo bom. Eles vão entender que as consequências da forma que você lida com o prazer, eventualmente isso pode repercutir de forma boa ou de forma má no seu caráter, na sua pessoa. É a lógica lá. Pelo medo de se contentar com pouco, a pessoa fica com medo de se contentar com pouco. Então ele começa a fazer tudo. Fala assim, nossa, se eu não aproveitar a vida, eu não vou viver a vida intensamente. Mas o que de fato é aproveitar a vida? Então ele começa a fazer um tanto de coisa. E nesse fazer um tanto de coisa ele se perde naquilo que ele está se fazendo, naquilo que ele está fazendo. Ao se perder, surgem dúvidas sobre que aquilo que ele está fazendo é certo ou errado. Então ele tem medo de viver pouco, aí ele começa a viver muito. Ele faz muita coisa e ele fica com medo dessas coisas estarem erradas. Ou seja, ele vive de um extremo ao outro. Então a lógica, o segredo para os epicuristas, os hedonistas, é exatamente entender aquilo que eu quero fazer. Eu não tenho que colocar primeiramente se é certo ou errado. Essa concepção de certo ou errado sobre o prazer, sobre a liberdade, ela é uma reflexão posteriormente religiosa. O período medieval tem muito impacto sobre isso. As religiões de modo geral, a questão sobre o corpo, a questão sobre a sexualidade, a questão dos pensamentos, mas a moral religiosa muitas vezes que vai refletir sobre isso. Agora, o prazer ele existe, ele é bem-vindo, ele não deve ser descartado, mas também você não tem que ficar totalmente apegado a ele. Então, o vício é quando a pessoa ela se torna escravizada pela necessidade de realizar algo. Então, um prazer que vicia a pessoa se torna escrava da dependência de sentir bem. Aí ele fala lá, a boa vida nesta vida, a felicidade neste mundo deve ser nossa meta. Então ele fala assim, para ser feliz é preciso administrar as suas vontades.
Porque administrar é a busca de harmonia daquilo que se quer e daquilo que se faz. O prazer pode ser bom, mas suas consequências não. Eu posso ter intenção boa de praticar algo a mim mesmo, mas isso pode dar merda no final. E quando dá merda, nós nos sentimos perturbados, nós temos distúrbios de nossa consciência que nós ficamos pensando, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Aí parece que esse prazer não foi bom. E eles falam que a lógica desse equilíbrio é buscar a ataraxia, que é a ausência de distúrbio. E aí eles vão colocar assim, se o prazer leva à felicidade, então o bem é prazeroso. Só que ele vai elencar os 3 tipos de prazer nessa perspectiva. Existe o prazer natural e necessário. E esse prazer natural e necessário, um exemplo, se você está com fome, então coma. Certo? Existe o prazer natural e não necessário, que é você ficar buscando comidas refinadas. Buscar essa refinamento da comida, se é assim, se é de tal culinária, assado, papapá, papapá. Isso não é necessário para saciar sua fome. O que é necessário para saciar sua fome é apenas a comida. Então é natural, o refinamento não é necessário. Existe aí a terceira ordem do prazer, que é o prazer não natural e também não é necessário, que é o exemplo da riqueza. Porque nessa lógica a pessoa pode pensar assim, mas você não vê rico é infeliz. Conheço várias pessoas que são ricas e infelizes. Assim como conheço vários pobres que são infelizes, mas também conheço ricos que são felizes. Não por causa da riqueza. E conheço pobres que são felizes, apesar da pobreza. Depende da forma. E aí existem os 2 tipos de prazer. Prazer duradouro e o prazer imediato. É na visão de Epicuro, né? As obras, a música, os poemas são prazeres duradouros, que esses preenchem a alma. E o imediato apenas preenche o corpo. É muito momentâneo. Ok? Então, quando você fala nessa lógica de prazer, pensa assim em ser feliz. Para os gregos, felicidade é um bem-estar, mas a palavra felicidade em grego é eudaimonia. Eu quer dizer bom. O daimon quer dizer espírito. Então os gregos acreditavam que quando a pessoa está feliz é que ela está com um bom gênio. Esse bom gênio não é que ela está possessa pelo espírito do bem, não. É que ela chegou ao nível de discernimento que ela criou dentro de si uma força tão boa, tão bela, tão equilibrada, parece que ela está movida por um espírito além dela, de tão equilibrada que essa pessoa está. Então a felicidade seria um bem-estar. Aí que vem a questão, bem-estar não é ausência de problema, o bem-estar é apesar dos problemas você chegar a um estado de equilíbrio. A paz não é a ausência de violência e de guerra. A paz é apesar desses momentos de conflito você conseguir superar e buscar a harmonia. Então isso seria a questão da felicidade. Então a filosofia epicurista ela é fundamentada no hedonismo, que a palavra hedone em grego quer dizer vontade, prazer. Então o prazer ele é bem-vindo, desde que ele não destrua quem você é, né? Agora, essas pessoas que gostam de sofrer, aí já é uma outra questão. E aí, por último, nós temos o estoicismo, que dessas todas tem uma seriedade, mas o estoicismo é uma das escolas aí onde eles são mais disciplinados. E essa disciplina é exatamente também no desapego às coisas que são desnecessárias. E aí ele começa assim, não se admirar.
Ou seja, as coisas ocorrem independente de nossa vontade individual. Ou seja, a ordem do cosmos, ela independe de nós. Então, quando você fala em ordem do cosmos, ela vai realmente acontecer independente se você quer ou não. Ou seja, a ordem do mundo. Do que adianta você falar, olha, você chega uma pessoa, você viu, lá no Japão teve um terremoto. Eu não concordo com terremotos. Não tolero terremotos. O terremoto, ele está cagando e andando se você concorda com ele ou não. O terremoto vai continuar a terremotear independente da sua vontade. Então, existe a ordem do cosmos e também existe a ordem do mundo e existe a ordem do Logos. O Logos é a capacidade racional do homem em entender qual é o seu papel. O seu papel é viver bem, para tanto, ele deve abrir mão de certas coisas, ele deve resignar certas vontades, certas paixões. Sentir prazer é muito bom, muitas vezes a consequência não é. E aí eles vão falar que o bem supremo está em viver de acordo com a natureza. Então o terremoto aconteceu, viver de acordo com essa natureza, exatamente. Os japoneses entendendo que nada vai adiantar eles serem intolerantes com o terremoto, não vai adiantar eles fazerem marchinhas contra terremotos, protestos contra o terremoto, que vai continuar a acontecer. Então é preciso atingir o bem supremo, que é exatamente não se admirar e nem se espantar muito, apenas procurar viver uma vida de forma ordenada. E aí você vai conseguir ser mais tranquilo. Na visão estoica, a liberdade é possível quando se controla as paixões e os bens exteriores. Quando você consegue conciliar aquilo que você quer e com aquilo que existe fora de você, você é mais feliz. Olha lá, o desprezo pelas coisas não visa bem algum. Então ele não despreza alguma coisa esperando um retorno. Ele despreza aquilo porque ele não quer aquilo. Porque você pode ver que muitas pessoas querem as coisas, mas elas nem refletem se realmente elas querem as coisas. Elas apenas sentem vontade de querer. E aí a disciplina, que é o autodomínio, dominus, forma para conter e não necessitar de coisa. É interessante essa palavra domínio, porque a palavra domínio vem do latim dominus, e dominus quer dizer Deus. Ou seja, você começa a se tornar senhor de si mesmo, senhor de suas vontades e senhor de suas paixões. O prazer, a felicidade e a tristeza, tudo isso ocorre na nossa vida, mas eu não sou dominado pelos meus sentimentos, eu domino meus sentimentos. Então quando a pessoa fala assim, eu sou mais emotivo, eu sou mais racional. Não, na verdade a emoção, ela é um estágio da nossa racionalidade. Agora, cabe ao indivíduo se controlar ou não. E para isso basta ter disciplina. Ok? Opa, não é isso ainda. Não era isso aqui sim. Então, isso foi o estoicismo. Finalizei a parte do estoicismo. Então aqui alguns exemplos mais nítidos sobre essas escolas. A primeira que é coisas que o dinheiro não compra, né? Para todas as outras existe Mastercard, né? Ouvido. Amor você não compra, né? Você pode comprar sexo, mas não. Sonhos, você pode trapacear, mas não viver seu sonho. Amizade, você pode estar com a pessoa apenas por interesse, você não consegue comprar isso. Desejo, felicidade. Então essa escola aqui, o dinheiro é uma convenção social, ela pode comprar muita coisa, mas o essencial da vida ela não compra. Então essa primeira aqui, nós podemos aí enquadrar na questão do cinismo. Essa é uma imagem irônica. É óbvio que o dinheiro não compra isso, mas está aí. E as pessoas continuam correndo atrás do dinheiro, achando que é a única coisa da vida. Mas nós vivemos em toda uma sistemática social e de escravidão das necessidades de saciar as contas de quem somos no dia a dia, que nós ficamos dependendo dessa lógica. E por isso que o cínico fugia da cidade. O hippie descarta esse modelo
e vai viver de uma forma mais simples. Ele não descarta o dinheiro de forma completa, mas ele entende que o dinheiro não é o centro. Depois a segunda lá, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão do conhecimento. Essa aqui tem a ver com o ceticismo, a ilusão do conhecimento. Eu acho que eu sei, eu crio um dogma em cima daquilo que eu acho que eu sei, eu condeno as pessoas por causa dessa ilusão de conhecimento, mas na verdade eu nunca tive certo. Eu apenas criei um discurso totalmente fanático, acima de todos e de tudo. Então essa aqui seria sobre o ceticismo. Essa outra aqui, se beber, não dirija. Claro que um comercial de cerveja não vai colocar um imperativo, né, proibitivo. Não beba e dirija, não dirija e beba. Bom, se beber, não dirija. Então, é epicurista, né? Beber ele vai provocar um prazer fisiológico, pode ser imediato. A dor de cabeça e o vômito ele pode ser duradouro, né? Permanecer alguns dias, mas a sensação de beber permaneceu no momento. Mas se beber, não dirija. Está só falando, ó, se beber. Se não bebeu, então dirija. É uma advertência. Então o epicurismo ele trabalha muito com advertências. Ok? Depois, se beber não dirija, lá, use camisinha. Não está falando que você não tem que transar. Ele não está falando que você não tem que praticar sexo. Ele está falando, ó, use camisinha. A pessoa fala, use camisinha, mas ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que se você só usa camisinha para fazer o quê? Não use a camisinha para usar como touca para tomar banho, para não molhar o cabelo. Você não usa como touca para esquentar a cabeça. Você não usa para fazer bexigas, ou alguns idiotas fazem isso, mas a finalidade da mesma é apenas utilizado para, se for, beleza. Agora, se não usar, pode ser problema seu e da pessoa. Aí vem uma questão, advertido foi, a decisão agora é tua. Então o epicurismo. E depois essa última aqui, né, como a única que sobrou, o estoicismo, que falava muito sobre essa questão de fugir das paixões. Bem, ele fala, mas está na Bíblia. Sim, a Bíblia ela tem influência forte, influência fortíssima do mundo grego. Da Timóteo, quem escreveu Timóteo? Paulo. Foge também das paixões da mocidade. Permaneça um coração puro, desapegue as coisas desse mundo. O estoicismo. A carta de Timóteo, depois lá, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando fala que submetam-se a Deus, tudo bem que aqui já é ideologia cristã, mas aqui também submetam-se à ordem das coisas. Resistam à perversidade, resistam àquilo que não faz parte da sua natureza e da natureza do mundo. São exemplos aí dessas escolas. Depois, pessoal, quem quiser encerrar aqui, pode encerrar. Eu vou colocar trechos de duas músicas que eu achei interessante, que dá para identificar. Quer dizer, na verdade, a riqueza é o filme e o livro, mas quem quiser ouvir as músicas também é interessante. O filme é esse filme aqui, que na verdade foi baseado, né, no livro, é uma história verídica, né, da natureza selvagem. Quem quiser ler o livro, Saraiva tem, estourando no máximo aí, R$45. E vai tratar da história de um cidadão que, olha, vou falar pra você, você consegue perceber no filme essas 4 escolas helênicas. Ele passa pelo cinismo, ele passa pelo ceticismo, ele passa pelo epicurismo, ele passa pelo estoicismo e por aí vai. E nessa lógica, para entender, as músicas utilizadas no filme vai falar exatamente sobre isso. Aqui para você ver como que é interessante, né? Então você pega essa primeira parte e fala: tal é o jeito do mundo, você nunca pode saber, ou você nunca saberá. Ou seja, o mundo tem as suas ordens, independente da nossa resistência, da nossa insistência.
os acontecimentos continuarão a acontecer, independe da nossa vontade individual, né? Então é o estoicismo. Vocês pegam aí depois, onde depositar toda sua fé e como ela vai crescer. É uma pergunta, né? Porque a palavra will aqui é utilizada para perguntas, né? How will it grow? Enfim, um pouco aí de ceticismo, né? A sua fé, ela cresce de acordo com o quê? De acordo com você vive ou de acordo com você crê? Ou você crê de acordo com você vive ou você vive de acordo com você crê? Então tem a ver com questionamentos, né? Sobre a verdade. Depois, uma coisa, tem uma outra parte aqui. Memories. Vamos lá, transformar erros em ouro, ou seja, aprender com meus erros, não apenas condenar os meus erros. Tal é a passagem do tempo, né? Too fast, rápido demais, too fold, para ser desperdiçado. O tempo ele vai se dobrando, ele vai passando. Então, se for analisar essa aí, essa aproveitar a vida, né? O epicurismo, aproveitar o momento, carpe diem, enjoy the day, certo? Essa é a música do filme. Depois tem uma outra música. Vocês perceberam que na primeira nós falamos do estoicismo, nós falamos do ceticismo e do epicurismo. Agora só faltou quando ele fala assim, estou caindo, caindo, as luzes se apagam. Ele pode estar tratando das luzes natural, né, da própria natureza, as luzes da consciência. É preciso esquecer de certas coisas para viver novas coisas. Então, lights go out, a luz da consciência, né? Ele cai de forma segura ao chão, né, ao solo. Então, assim, ele cai no chão, ele põe o pé no chão, ele sabe quem ele é. Tem a ver com humildade cínica. Humildade em latim quer dizer ter o pé no chão, é assumir suas qualidades assim como os defeitos. É falar que você é bom em tal coisa não é orgulho nem exibicionismo, é assumir, eu sou bom nisso aqui e eu vou aperfeiçoar nisso aqui. Isso é humildade, ok? E muitas vezes nós temos a presunção, ou seja, nós adiamos o nosso talento. Não adie o seu talento, assuma quem você é, mas não esqueça que você tem qualidades e também tem defeitos. Isso aí seria o cinismo. Certo, pessoal?
Antes que eu me esqueça, depois quem tiver curiosidade e gosta de assistir filme, tem um filme, né, sobre o helenismo. É um filme longo aí, chama Alexandre. Acho que, se não me engano, é de 2004. Né? Para quem não gosta de assistir, não assista. Para quem não gosta de ler livro, também não leia. E para quem não gosta de ouvir música, também não ouça. Ok? Então, muito obrigado pela atenção e espero aí ter ajudado. Bom estudo a todos.